Assalamu alaikum. Bem-vindos e bem-vindas ao mês do Ramadã. Meu nome é Sheikh Ali Momadi. Você conhece o significado da expressão Ramadã? A terminologia árabe Ramadã significa literalmente a terra quente e ensolarada. As sociedades tradicionais árabes atribuíam os nomes dos meses de acordo com os fatos históricos e da mudança climática. Por isso, chamaram por Ramadã uma parte do verão quente, que coincidiu e ficou fixado no 9º mês do calendário lunar árabe. E a palavra jejum? O termo jejum significa abstinência, ou seja, quando um indivíduo decide se abster de qualquer coisa, podendo ser uma prática, ou comportamento, ou alimento, ou bebida. E qual é o significado do jejum para o muçulmano? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Paz do Senhor esteja convosco. O jejum faz parte da nossa história e da nossa vida religiosa. Os muçulmanos não foram os primeiros a praticar o jejum. Deus diz no Alcorão: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó vocês que creem, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que tenham temor a Deus. O jejum representa uma das mais antigas formas de adoração a Deus. Por isso, Deus declara no Alcorão de que instituiu o jejum para os nossos irmãos, os nossos antepassados, ou seja, os judeus, assim como os cristãos. Segundo a Bíblia, Moisés, Jesus e os profetas anteriores praticavam o jejum em adoração a Deus. Mas cada religião, é lógico, que estabelece suas próprias regras e conceitos da prática do jejum, que diferem de uma religião da outra. O jejum do mês do Ramadã é obrigatório para todo muçulmano e muçulmana, desde que ele ou ela atenda os seguintes requisitos. O primeiro requisito é uma condição biológica, a puberdade, o que significa que as crianças e aqueles que ainda não atingiram a puberdade não têm a obrigação de jejuar. O segundo requisito é psicológico. O jejuador deve gozar de um bom estado de lucidez, uma sanidade mental e física. Assim que esses requisitos forem atendidos, vem a fase da praxis, ou seja, a teoria e a prática. Teoricamente, o jejum consiste na abstinência total de bebida, comida, as relações sexuais, antes da alvorada até o pôr do sol. O jejum representa o quarto pilar sustentador da estrutura do Islã, como instituição, o Islã como instituição. Lembrando que a primeira instituição que o homem conheceu, desde a sua existência na face da terra, foi a religião. A religião é a instituição mais sólida, mais antiga de todas. Foi ela que estabeleceu o primeiro código de vida que definiu os termos de relações entre o Criador, o ser humano e a natureza que ele vive. O jejum se configura como um termo que estabelece a ligação contínua entre o jejuador e Deus. Por isso, durante o jejum, dentro do tempo pré-estabelecido, que nós já falamos anteriormente, o jejuador se encontra numa adoração a Deus, até o momento em que quebra o seu jejum. A combinação entre o jejum e o mês do Ramadã transforma as 24 horas do dia como tempo exclusivo para a adoração. Durante o dia, o muçulmano passa jejuando e à noite intensifica as variadas formas de adoração a Deus. Podemos falar, por exemplo, a conhecida oração de Tarawih, feita após a oração obrigatória da noite. É um dos grandes exemplos para citar. Tem várias práticas devocionais durante as noites do mês do Ramadã. Além disso, é o único mês em que o Alcorão é mais lido pelos muçulmanos no mundo todo, o que torna o Alcorão o livro mais lido do mundo. Isto porque ele foi revelado no mês do Ramadã e a sua leitura
É uma prática de adoração em que cada letra, atenção, cada letra lida equivale a 10 recompensas. E essas 10 recompensas são multiplicadas pelo fato de a leitura ser feita durante o mês de Ramadã. As virtudes e as recomendações de boas práticas não são restritas à leitura do Alcorão, mas sim o Ramadã e jejum deixam abertas inúmeras portas de oportunidades. E os muçulmanos são incentivados a maximizar a capitalização dessas boas obras através de ações sociais, a solidariedade, o bom caráter, a boa vizinhança, o amor ao próximo e tudo de bom em benefício da sociedade humana. Todas as espécies vivas estão incluídas nessas boas práticas, independentemente da fé ou doutrina do beneficiário. Por essa razão, o profeta Muhammad, paz de Deus esteja com ele, disse: فَلَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. O profeta nos explica de que o muçulmano que planta uma árvore ou mesmo semeia um campo, a partir do qual homens, aves, animais podem comer, está praticando ato de caridade. E essa caridade, ela é contínua, permanece até o dia da ressurreição, até o fim do mundo. O jejum e o Ramadã se apresentam como ferramentas do resgate do abismo espiritual. O abismo espiritual causado pela avareza, pelo ressentimento, pela inveja, pela luxúria e pela prosperidade mundana. Por isso o jejum desempenha a nobre missão de lembrar o ser humano a necessidade de restaurar os valores fundamentais do humanismo, da civilização, da misericórdia, da compaixão, do perdão, do amor ao próximo e de ações humanitárias, como, por exemplo, o programa Islã Solidário, que tem levado a alegria para milhares de famílias sem discriminação religiosa, étnica, racial, regional ou sociocultural. Porque, na verdade, para Deus, o ser humano mais honrado é aquele que teme a Deus e é solidário para com o seu próximo. Para terminar, gostaria de deixar um recado especial para você, jejuador. Aproveite as oportunidades do mês do Ramadã, porque você vai precisar delas na outra vida. E para que você receba as recompensas do jejum do Ramadã, você tem de conhecer as regras básicas relacionadas ao jejum do mês do Ramadã. Por isso, inscreva-se no nosso canal do YouTube para receber as notificações dos próximos vídeos em que a gente vai abordar sobre essas regras. E não tenho mais senão agradecer a sua atenção e muito obrigado. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.